Prezados irmãos, queridas irmãs, eu cumprimento a todos que nos assistem ou nos ouvem com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes de estar juntos mais uma vez nesse sábado pela manhã, nesse nosso programa Manhã com Deus. Um programa o qual nós convidamos a você entregar o seu dia, o início do seu dia, para a presença do Deus Todo-Poderoso. E para isso, antes de iniciarmos o nosso glorioso programa, eu convido a você, aonde você estiver, vamos orar, vamos rogar as bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Querido e eterno Deus, aleluia, nós entramos na Tua gloriosa presença, primeiro para Te engrandecer e Te exaltar. Muito obrigado pelo dom da vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado pela saúde, obrigado pelos livramentos e obrigado por essa oportunidade de estar na Tua casa, casa de louvor, nesse estúdio Cairós, para transmitir as Tuas boas novas. Abençoe, meu Deus, que este programa chegue aos mais longes rincões, que pessoas possam assistir e sentir a Tua presença, que pessoas possam impactadas por este programa, que este programa não seja mais algum no YouTube ou nas plataformas de podcast, mas seja um programa renovador de forças, um programa de batismo com o Espírito Santo, porque o Senhor é poderoso, meu Deus. Por isso entramos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Estou muito feliz neste sábado pela manhã estar aqui com a missionária de lei. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, missionário, mais uma vez estar aqui conosco. Estamos juntos nesse projeto aí. Amém. Também nós temos aqui a Ana Cláudia e o Abraão também que estão conosco aqui. Sejam bem-vindos. Amém. Muito obrigada. Amém. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, cultuando a Deus e falando um pouco mais dele aqui nessa manhã. Amém. Então, como o Abraão já está afiado aí, vamos deixar já ele dar a primeira mensagem, 30 minutos, tá bom assim, Abraão? Já veio com a voz. Eu já estava aqui preparado. Vai puxar a música. 30 minutos falando. 30 minutos. Mas então vamos começar com um louvor de adoração ao nosso Deus. Amém. Será entoado aqui pela missionária, juntamente com a Ana Cláudia e com o Abraão. Eu estarei aqui, só no quinta voz aqui. Este louvor aqui, ele é muito lindo e ele marcou uma das partes mais doloridas da minha vida, que foram os momentos de quimioterapia e radioterapia. Enquanto eu estava lá fazendo o processo, passando pelo processo, eu cantarolava esse hino, as estrofes que eu lembrava, eu ia cantando e trazia uma calmaria para minha mente, para o meu coração. E é isso que nós desejamos nesta manhã. Comece o teu dia dando lugar para o Espírito Santo de Deus te fortalecer, o Espírito Santo Consolador, consolar você, te abençoar, renovar você e, quiçá, você ser batizado no Espírito Santo nesta manhã. E se você já é batizado, quem sabe você ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a tua mão divina vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. Oh, Salvador, a vitória me vem por tua luz. Por ti espero somente, meu Senhor, para andar de valor em valor. Oh, meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar. Tenho a fé
seja por Jesus eu vencerei, e pela fé abrigado do mal estarei. Já bem armado as trevas desfarei, pelo poder de Jesus, o meu Rei. Ó meu Jesus, que me dás no coração do teu amor, hei de te ver glorioso no céu de esplendor. Ó meu Jesus, o teu nome invocarei com muito amor. Todo poder te foi entregue, Salvador. De todo ser, o joelho ante ti se dobrará. Que és o Senhor, toda língua testificará. Os nossos pés, Salvador, irás firmar na rocha que não se pode abalar. Ó meu Jesus, tua graça quero sempre procurar, até que eu vá nos teus braços em mim repousar. Aleluia. E neste programa nós queremos tratar um assunto muito importante na vida do cristão. Amém. O nosso Deus, conhecedor de todas as coisas, nos abençoou com várias bênçãos celestiais. E alguma dessas bênçãos está disponível a todos. Glória a Deus. E nos ensina a Bíblia Sagrada a necessidade de ter uma disciplina cristã, de ter momentos com Deus. E nesta manhã nós vamos falar de um tema muito importante, que é a oração. A oração está recheada em toda a Bíblia Sagrada. Em todos os livros da Bíblia fala sobre este momento especial de conversar com Deus. E quanto mais nós oramos, mais nós temos intimidade com Deus. Quanto mais oramos, mais perto nós estamos de Deus. Quanto nós mais oramos, mais motivos nós temos de agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Então, nesta manhã, ou se você estiver assistindo em outro horário, nós queremos convocar a orar ao nosso Deus. E para trazer este primeiro tema da oração, eu quero falar com a missionária Dirley, que é um exemplo para todos nós de oração. Então, eu quero conversar, missionária Dirley, como nós devemos orar? Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, quero saudar aos nossos ouvintes, irmãos que estão assistindo esse programa ou que vão assistir, né? Esta manhã com Deus. Vocês são bem-vindos e que a bênção do Senhor alcance as vossas vidas. A oração, ela deve ser o oxigênio da nossa vida espiritual. Amém. E a oração, ela tem efeitos maravilhosos nas nossas vidas, Pastor Mateus. E há poder na oração feita por um justo, Amém. por um servo verdadeiro do Senhor. Há poder na oração. Temos vários exemplos de orações na Bíblia, de homens e mulheres de Deus que tiveram resposta de oração. E no final a gente vai estar até citando alguns. Nós temos aqui um exemplo muito grande, a oração de Jabes, quando Ezequias orou, o rei Ezequias, né?
que orou e pediu mais 15 anos de vida, não foi que Deus deu para Sim. ele? Ele pediu, ele não queria morrer, né? Tinha um diagnóstico de morte. De morte. E o Senhor o presenteou ainda com mais 15 anos de vida. Através da oração, do falar com Deus. Então, há poder na oração, naquela oração feita segundo a palavra de Deus, como ela ficou instruída por nosso Jesus. E se você que está nos assistindo e nos ouvindo deseja orar de maneira que agrade a Deus, procure na Bíblia, no manual que o Senhor nos deixou, a forma que mais agrada ao Senhor desse diálogo com Deus. Porque a oração, pastor Mateus e Abraão, é um diálogo, é uma conversa que eu converso com Deus e também paro para escutá-lo. Glória a Deus. E temos um texto na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,17, que traz um conselho, talvez até uma ordem, né? Mas diz, orar sem cessar. Que nós devemos orar sem cessar. Orar todo momento, todo instante, andando, né? Caminhando, fazendo nossos afazeres em casa ou no trabalho, indo para a faculdade, e por que não dizer até na faculdade, né? E pedir a ajuda de Deus, porque o Senhor sempre está presente conosco. Amém. E orar é conversar com Deus. Orar é aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembrem-se que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador. É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Ele é soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, ele decidiu se importar comigo e com você nesta manhã. E por isso esse encontro foi marcado já logo ao começar o nosso dia. Então, aproxime-se do Senhor, reconheça as suas próprias imperfeições, as suas próprias fraquezas, as suas próprias necessidades, reconheça e busque-o. Busque em oração, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele ouve as orações. Em Tiago 4,8, para encerrar minha partezinha aqui rapidinho, Tiago 4,8 nos diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, se você está aí enfermo, está com problema no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, ou às vezes algum filho com os filhos, às vezes de enfermidade, às vezes uma porta de emprego que está precisando. Eu não conheço a tua necessidade, mas Deus, que conhece tudo e todos, Ele sabe. Então, busque a Ele, se aproxime dEle. E busque a Ele porque Ele tem poder de ouvir a tua oração. Então, aqui em Tiago diz, aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Porque daí nós chegamos no Senhor com nossas mãos limpas, nossos corações limpos, nossos ouvidos limpos, daí vamos ouvir melhor o Senhor e o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. E já para iniciar aqui um rápido testemunho, pastor Mateus, claro. Lembrando agora, e depois nós vamos ouvir também a irmã Claudinha, pastor Mateus, nos dizendo por que a oração é importante. Sim. Qual a importância da oração, né? Eu lembro do meu pai, ele estava com uma enfermidade e já nos seus 90 anos, então muitos médicos não queriam fazer a cirurgia, não queriam, devido à idade, sim, né, e tal. E a mãe e o pai, eles oravam todos os dias às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã você poderia acordar, eles estando na casa deles ou estando em nossas casas, onde eles estivessem, às 4 horas da manhã eles tinham um compromisso com Deus. Ah. E aí entra o glorioso que eu vi na vida dos meus pais. Quem tem compromisso com Deus,
Deus tem compromisso com ele. É interessante porque Deus é fiel. E o glorioso é que Deus é justo também, né? Então, meus pais, 4 horas da manhã, era oração. E numa dessas madrugadas, entrou no quarto do pai, entrou um anjo, e o pai viu quando abriu a maleta, quando examinou ele, quando fez uma cirurgia nele, fecharam a maleta, os dois seres celestiais que chegaram ali, e daí disseram, está pronto, tudo pronto, e saíram. E o meu pai, chorando, acordou minha mãe assim, mexeu, Angelina, tu viu quem estava aqui, os médicos que chegaram aqui, Angelina, tu viu? Eles fizeram a cirurgia e ficaram um tempo aqui no quarto, você não viu, Angelina? E a mãe disse, não vi, eles fizeram aqui uma cirurgia em mim. E dali uns dias, ele foi no médico, refez os exames e tinha cicatriz de uma cirurgia. Aleluia. O poder da oração. Então, você que está nos ouvindo, nos escutando, busca o Senhor com um coração contrito e quebrantado. Sabia que um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Então, que nós possamos nos humilhar nesta manhã na presença do Senhor. E olha, eu creio que o Senhor pode te alcançar e te renovar no Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não é renovado no Espírito Santo? Deixe o Espírito Santo te renovar. E se você ainda não foi batizado no Espírito Santo e está buscando, é manhã de batismo, é manhã do derramar do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus. Claudinha, por que a oração é importante? Esse tema realmente sempre, para a vida do cristão, é essencial. Eu acho que é uma disciplina muito importante que nós precisamos de adquirir. Aqueles que ainda não têm precisam, né, adquirir. E ela é fundamental. Vou usar aqui uma expressão, vou falar de uma maneira que eu costumo falar, inclusive com as crianças, na classe do maternal, enfim, primários, que nós temos amigos, gostamos de nos relacionar, nós, para poder presentear, por exemplo, a missionária inclusive já falou sobre isso, nós precisamos conhecer o outro, saber quais são os seus gostos, nós precisamos, para eles nos conhecer, nós também precisamos partilhar. E com Deus não é diferente. É né? verdade. Nós não tivemos o privilégio de ver o Senhor face a face, Ainda. né? Ainda, glória a Deus, nós o conheceremos, mas os discípulos tiveram esse privilégio, né? Mas nós temos também essa liberdade, né? De acessar o Senhor através da nossa oração. Então a oração ela é fundamental se você deseja conhecer a Deus, se você deseja que Ele te conheça também, porque nós temos que dar espaço no nosso coração. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está à porta, que Ele bate nos nossos corações, e nós precisamos abrir, dar espaço para que Ele venha cear conosco, para que Ele venha agir, para que Ele venha trabalhar nas nossas vidas. E esse convite não é somente para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas esse convite é para nós todos os dias. Porque às vezes a gente está cansado, a gente pensa em tudo, mas menos em orar. Não, mais tarde eu oro, mais tarde eu vejo. A gente muitas vezes levanta pela manhã e vai fazendo as coisas do dia. Meu Senhor, não orei. E agora? Eu vi até um videozinho, Cláudio, só desculpa te interromper, um rapaz brincando, né, com os colegas dele, falou assim, não, meus colegas, ontem eu estava tão cansado quando cheguei em casa, que eu falei assim, Jesus, mesma oração de ontem, amém. Mas é uma realidade. Às vezes é uma realidade de muitos. Oh, Jesus, misericórdia. Mas esse é um fato. Então, às vezes a gente vai deitar para dormir, faz aquela oração ali de 2 minutinhos só, Senhor Jesus, abençoa minha família, abençoa os que estão ao meu redor, abençoa. E às vezes só pedindo, né? Sim. Também tem esse problema. Muitas vezes nós só estamos interessados nos pedidos, no que pra gente é necessário, e esquecemos de que Deus é um Deus de relacionamento, que Ele quer nos conhecer, que Ele quer falar o nosso coração. Então a oração é importante para que a gente possa também ouvir a voz de Deus, para que o Senhor possa se revelar a nós, para que Ele possa nos mostrar a Tua Palavra, porque assim como nós temos a Bíblia, que é um instrumento poderoso de conhecermos a Deus, Ele nos revela na oração. É uma questão, inclusive, dos dias atuais, de que muitas pessoas procuram por revelações, por profecias e manifestações, assim, Senhor, fala comigo, usa alguém para falar comigo, e a maneira mais singela, especial e particular que nós temos é ouvir a voz de Deus na oração. E muitas vezes a gente não ora, não abre espaço para esse diálogo. Então a oração é esse relacionamento, poder falar, Senhor Jesus, eu estou aqui, o Senhor me conhece sem máscaras, o Senhor me conhece por inteiro,
As pessoas podem ver só uma parte, mas o Senhor sonda as nossas vidas. Nada tem como não tem como a gente esconder nada do Senhor. Não há como escondermos nada do Senhor. É como diz o Salmos 139, que diz ali que antes de a palavra sair da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pronunciar. É desse jeito. Então ele nos conhece por inteiro, mas é um convite, ele faz esse convite. Vinde a mim quando nós estamos cansados, vinde ao Senhor quando nós também estamos precisando de uma resposta, vinde ao Senhor para agradecer, porque muitas vezes nós recebemos tantas bênçãos e somos ingratos. Então a oração ela é importante para falar, Senhor, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu companheiro de todos os dias, eu preciso do Senhor, sem ti eu não consigo viver. Então que ela seja de fato, porque muitas vezes a gente fala muito, né? Fala muito, mas a gente demonstra ao Senhor muito pouco, que Deus tenha misericórdia de nós, e eu me incluo nisso, né? Posso falar especialmente de mim. Então nós precisamos de fato buscar o Senhor, falar, Senhor, eu desejo um relacionamento contigo, eu desejo mais a tua presença. A missionária falou sobre renovação no Espírito Santo, sobre batismo, e essa tem que ser um desejo constante do nosso coração. Senhor Jesus, vai tirando o que não pertence a ti, vai colocando mais, vai me enchendo da tua glória, da tua presença. Aleluia. Então é essa a interação. Nós podemos desenvolver, fortalecer o nosso amor, a nossa comunhão, podemos nos arrepender, nos quebrantar verdadeiramente na presença do Senhor, e a gente só pode fazer isso especialmente pela oração. E ainda falando sobre isso, quais os benefícios? É impressionante que, apesar de ser um diálogo, né, com Deus, nós é que somos muito mais abençoados, né? Porque o Senhor não precisa da nossa oração, Ele não precisa de nós, da nossa adoração. Muitas vezes a gente acha que é muito importante, né? Que Deus hoje está contando com a minha pessoa. Claro, tem os anjos que adoram muito melhor do que a gente. Exatamente. Claro que o Senhor espera, né? Sim. Que nós sejamos verdadeiros adoradores, não estamos tirando esse mérito, mas o Senhor não precisa. A glória é dele, ele tem quem possa adorar muito melhor, quem possa, né, fazer muito mais que nós, mas ele permite para que nós sejamos abençoados. Assim como nós ofertamos, né, um exemplo, ofertamos, achamos que estamos entregando algo para o Senhor e na verdade a bênção é para nós, a oração da mesma maneira, nós somos beneficiados para ouvir a voz de Deus, nós somos beneficiados com a certeza de que Deus está nos cuidando, de que Ele está nos ouvindo, que Ele nos livra dos medos, que Ele pode nos alcançar com a paz na mente, no coração. São muitos benefícios, de que Ele pode nos alcançar com a sua misericórdia, com a sua graça, nos momentos das adversidades. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Né? A oração, ela é realmente muito poderosa. Eu acho, a missionária já falou sobre isso, e de fato é uma verdade. Se nós soubéssemos o que uma oração pode mover, né? O Senhor, Jesus falando com os discípulos, ele falou, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. E, meu Deus, quando a gente para pensar na nossa realidade hoje, quão pequena a nossa fé, quão pequenas são as nossas atitudes, né? Mas nós temos o potencial nós temos, mas muitas vezes nós não buscamos, né? Então, nós precisamos nos voltar ao Senhor, olhar mesmo para essa questão da oração como uma prioridade nas nossas vidas. Amém, glória a Deus. E a missionária falou aqui, tem um versículo muito interessante, orai sem cessar. É verdade. E você repetiu isso, né? Que não importa a situação, devemos orar. E eu pergunto para você, Deus rejeita a oração? Olha, pergunta polêmica. Inclusive, eu estava vendo sobre isso hoje. Mas o Senhor, muitas vezes, os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Então, muitas vezes, as nossas orações podem ser rejeitadas. Por isso que o quebrantamento, o pedir perdão mesmo ao Senhor é muito importante. Porque às vezes a gente está orando e não vai ter efeito nenhum. Porque as nossas ações, elas não estão... Nossa vida não está no centro da vontade de Deus, né? Então, Ele rejeita a oração. Mas a oração do fiel, do justo, o Senhor atende. Se não, às vezes, no momento que a gente quer. Mas no momento, conforme a sua vontade, Ele responde. Sim. Por isso que muitas pessoas falam, estou orando tanto tempo e Deus não responde. É porque os nossos pecados nos fazem separação de nós para com Deus. Então nós precisamos, na oração, se entregar, pedir perdão, porque o nosso Deus há de perdoar os nossos pecados e escutar as nossas orações. Eu dei a deixa para a Claudinha, só que eu acho que ela não entendeu, Abraão. Deus rejeita a oração, porque a oração
Como é? É alimento. Alimento. Eu pensei que você já ia Nunca puxar. vi o justo. Puxar Sem Puxar a resposta. música. É, O Abraão já colocou É, o ar aí, ó. Já Tá, sabem o eu gostei. adendo, mas é uma canção muito bonita. Vamos adorar então. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, aleluia. é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. E a oração, conforme eu disse no início, ele está em diversos trechos da Bíblia Sagrada.
E a Bíblia nos retrata vários tipos de oração. Nós temos orações de ações de graça, que é aquela oração que nós estamos agradecendo a Deus. Então, querido irmão também, vamos agradecer a Deus. Muitas vezes nós oramos para pedir, mas quando nós recebemos a bênção, nós esquecemos de orar a Deus. Então, oração de ação de graças é muito importante para as nossas vidas, porque demonstra que nós somos gratos por aquilo que Deus fez por todos nós. E a Bíblia está recheada disso, de ações de graças. O apóstolo Paulo, normalmente nas suas epístolas, no final das epístolas, ele retrata: eu estou rendendo graças a Deus pela vida do irmão tal, pela vida do irmão tal, porque eles servem a Deus. Esse é um dos tipos de oração. Nós temos a oração também de petição, conforme a senhora disse no início, do rei Ezequias. O profeta Isaías foi até o palácio e disse assim: Deus disse que você vai morrer. Imagine chegar um profeta de Deus e falar para a sua vida: você vai morrer. E Ezequias estava muito doente. Ele não conseguia nem levantar da cama. Ele só virou para um lado e pediu a Deus. E aquela oração Deus escutou. E concedeu mais 15 anos de vida para ele. Aleluia. E nós devemos também, a Bíblia nos ensina, a orar pelos nossos irmãos. Orar uns pelos outros. Intercessão. Intercessória. Porque isso é necessário. Para que a igreja possa se fortalecer mais e mais. Porque haverá dias que o irmão A estará fraco na fé. E se não for os fiéis interceder por aquela vida pode se perder. Então a Bíblia nos ensina também a orar uns pelos outros. Amém. Então nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia nos ensina também a orar pelas autoridades que nos foram constituídas. Hoje no Brasil está difícil orar, mas nós não oramos pela pessoa, oramos pelo cargo que ela ocupa. Então nós devemos orar para que Deus abençoe. Porque Pedro explica que nós devemos orar pelas autoridades, porque orando pelas autoridades, nossos dias serão mais fáceis. Então nós devemos orar pelas autoridades também. A Bíblia nos ensina também a orar pela liderança que nós temos. A liderança que foi o Senhor que nos deu. Eu fico impressionado pelo amor de Deus e a compaixão. Porque quando Ele ascendeu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para cada um de nós. E na teologia nós chamamos isso de sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa isso? Que todos podem chegar a Deus. Não é necessário ir ao padre, ao pastor, ao santo. Todos podem chegar a Deus. Mas isso não significa que Deus não deixou pessoas cuidando do seu povo, das suas ovelhas. Então, por exemplo, quando João escreve Apocalipse, ele sempre se dirige à repreensão, à advertência ou às promessas ao anjo da igreja, que é o pastor. Então, nós devemos orar pelos nossos líderes também, principalmente por eles, porque nós sabemos que a obra de Deus é muito difícil. Se é difícil para nós, imagine para a liderança. Então a liderança passa por diversas situações que nós nem imaginamos. Quando nós participamos de uma reunião de obreiro ou alguma coisa assim, nós pensamos: meu Deus, como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso com a nossa liderança? E graças a Deus nós temos uma liderança séria, uma liderança temente a Deus. Porque infelizmente nós temos muitas lideranças más aqui no Brasil e no mundo. Então nós devemos orar pela nossa liderança também. E existem diversos modos de orar. A missionária já disse: você pode orar a todo instante, de qualquer modo. Pode orar deitado, pode orar sentado, pode orar deitado, no chuveiro, andando de bicicleta, no ônibus, dirigindo. Por exemplo, eu tenho o costume de toda vez que eu chego no meu trabalho, eu oro. Eu não oro em voz alta, não oro para todos ouvir, eu oro em espírito.
Peço, Deus, abençoe esse dia de trabalho, que seja bênção na minha vida e de todos também. Porque nós sabemos que o inimigo está ao redor tentando qualquer coisa para nos tirar do sério. E o trabalho normalmente é o local que a gente mais tira a gente do sério, que é só problema. É só problema. Mas também tem um jeito de orar que a Bíblia retrata, que é um símbolo da gente se curvar diante de Deus, que é orar de joelhos. E tem uma música da missionária, de joelho é melhor. Então, se estiver preparado, meus irmãos, aqui no improviso, aqui não tem nada programado. Nós conversamos aqui, mas é aquilo que o Espírito Santo toca em nossos corações, e é uma música muito linda, de joelho é melhor. Inclusive a missionária já gravou um CD com essa música, quem quiser adquirir, mande uma mensagem aí que ela vai alcançar esse CD aí. Amém, glória a Deus. Também pedimos, se tem alguma criança assistindo, nos ouvindo, pede para a mamãe e papai mandar uma mensagem aí para nós, para nos abençoar, viu? Certa vez um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, não tinha o que dar. Encontrou um menino trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Banco lhe ofereceu e o menino respondeu: de joelho é melhor. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Esta voz ecoou e bem alto falou, o pastor refletiu. Todo dia passou, quando a noite chegou, foi deitar, não dormir. Procurou esquecer para adormecer, mas foi sempre pior. Parecia ainda ouvir um menino a dizer: de joelho é melhor. De joelho é melhor. Aleluia. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Foi então que o Senhor bem alto falou que devia orar. E a orar começou, e o Senhor o ajudou, pôde reconciliar. Sua igreja que estava sem luz, não brilhava, tornou-se um farol. Ele alegre viveu depois que entendeu que de joelho é melhor. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor,
Esta história eu ouvi e assim entendi que devia orar. E você, meu irmão, que está em tribulação, sem poder suportar, busque a Deus em oração e os males se vão, ajoelhado no pó, humilhado a seus pés, vence as lutas cruéis. De joelho é melhor, De joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E Abraãozinho, o que vamos falar aí da oração? Bom, ainda tratando a respeito desse tema, a respeito da oração, algo que a gente pode se indagar, muitas pessoas podem se indagar, é que se Deus, ele conhecedor de todas as coisas, né, ele é onisciente, ele sabe de tudo, por que então deveríamos orar? É uma pergunta que eu tenho certeza que muitos se fazem. Sim. Porque, de fato, né, assim, se a gente for parar para pensar, Deus ele não necessita que nós oremos. Ele sabe, ele conhece, ele sonda o nosso pensamento, sonda o nosso coração. Ele esquadrinha, né, os nossos corações e ele tudo sabe. A questão aqui não é Deus saber ou não. A questão é reconhecermos que precisamos de um Deus em nossas vidas. Reconhecermos que precisamos dele, que precisamos buscar a face dele. Porque sem isso, não vamos conseguir, não vamos alcançar uma vida cristã que seja de fato verdadeira e eficaz. Nós devemos orar reconhecendo que nada somos, reconhecendo o poderio do Senhor sobre as nossas vidas, reconhecendo que sem Ele não estaremos aqui, sem a misericórdia dEle que se renova a cada manhã em nossas vidas, nós não estaremos aqui. E é por isso que devemos orar, mesmo Ele conhecendo todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades, todos os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. Ele necessita que pedimos a Ele, né, em oração. Ele necessita ouvir isso de nós, reconhecendo que sem Ele nada podemos alcançar, nada podemos fazer. Mostrando dependência, né? Mostrando dependência, exatamente. Porque nessa terra que nada podemos fazer por nossa própria força. Ele que nos dá tudo aquilo que somos, tudo aquilo que podemos fazer aqui. Foi Ele que nos deu a capacidade de fazer, né? E é importante também lembrarmos que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre estão disponíveis àqueles que creem. Na oração também, quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos para viver no nosso cotidiano, para prosseguir, para caminhar rumo ao alvo, que é Cristo Jesus, se tornam mais acessíveis através da oração, né? Pela graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Pela graça, que é o favor imerecido sobre nós, né? Nós não merecíamos de nada, merecíamos de Jesus, mas Ele, por sua infinita misericórdia, Ele nos agraciou com isso. Por seu beneplácito, né? Pela sua boa vontade em nossas vidas, Ele nos dá de graça, Ele nos dá como um presente também, como já foi aqui comentado, a respeito da oração. E a oração move a mão de Deus em nosso favor. Como está também em 1 Timóteo, Paulo nos exorta dizendo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então, devemos realmente reconhecer essa importância da oração em nossas vidas. Mesmo Deus sabendo de tudo, mesmo Ele sendo soberano sobre tudo, Ele quer que nós reconheçamos que precisamos dEle e, por intermédio da oração, busquemos a face dEle, né? A respeito também de quanto tempo devemos orar, já foi muito aqui comentado a respeito da oração, a oração intercessória, a oração sem cessar, né, na nossa vida. Temos duas maneiras de chegar a essa pergunta, né, de quanto tempo devemos orar. Muitas pessoas acreditam assim que estão começando na fé, estão caminhando agora com Jesus, estão começando por agora, acreditam que devemos orar minutos e minutos e horas e muito tempo nos dedicarmos diante de Deus em oração, porque somente assim Ele poderá atender a nossa oração. E muitas vezes é um engano, né, nas nossas vidas.
que nos impede de conversar com Deus. As pessoas que estão começando agora na fé, elas podem se sentir acuadas porque veem pastores ou então os irmãos que já estão há mais tempo na fé orando de maneira tão eloquente, tão entoada, e elas se sentem, nossa, eu não consigo fazer desse jeito. E muitas vezes acabam por deixar de lado essa prática da oração, mas Deus ele não se importa com o tempo que estamos dedicando a essa oração, com as nossas palavras, que venhamos a ele proferir, mas ele se importa com um coração sincero, um coração singelo, um coração verdadeiro diante dele, que se entrega verdadeiramente. Também uma maneira de enxergarmos esse tempo da oração que dedicamos ao nosso Senhor é analisarmos o nosso dia a dia. Temos 24 horas por dia, todos os dias. E se formos para analisar, colocar na balança mesmo. Colocar na balança mesmo. A gente até desconta o horário do sono, né? Que é 8 horas, vamos dizer. Descontando essas 8 horas, ainda temos 16 horas no nosso dia. Se colocarmos na balança, quanto tempo a gente dedica verdadeiramente à oração? Né? É algo que a gente deve refletir, porque muitas vezes com os afazeres da vida, com a nossa rotina, né, que acaba sendo muitas vezes tumultuada, nós nos esquecemos de verdadeiramente dedicar esse tempo à oração, de se assentar ali no nosso quarto em secreto, falar com Deus, buscar a face dele, buscar apresentar os nossos desejos, nossos anseios, aquilo que se passa no nosso dia a dia, que se passa em nossas vidas, entregar verdadeiramente aos pés dele. E se formos colocar numa balança, eu acredito que a balança vai pender muito mais para as atividades seculares do que para a oração, né? Então eu acredito que é algo que, falo por mim também, que a gente deve se policiar e não deixar negligenciar, né, essa prática em nossas vidas. Dentro do que você falou, só para não esquecer, eu vi uma frase, não vou me recordar onde, que fala assim: como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? É verdade. É bem profundo, eu fiquei pensando a respeito disso, e a gente, de fato, é uma desculpa. É uma desculpa, a gente está tentando justificar o injustificável, porque Deus nos deu, Ele mais do que ninguém sabe. Sim. O tempo que você tem, a oportunidade que você teve, não fez. E também, em respeito disso, tem outra questão, que muitas vezes a gente usa a desculpa de, como eu não vou conseguir fazer uma oração longa, bem feita, eu vou deixar para depois. E essa acaba que você não ora, porque se você for esperar o momento perfeito. Eu vi, inclusive, eu acompanho nas redes sociais uma mulher que ela falou assim: olha, na maternidade, por exemplo, você não vai ter o mesmo tempo que você tinha quando você estava na sua juventude, na paternidade, com as obrigações com seus filhos. O seu tempo vai mudar ao longo da vida, você vai ter mais disponibilidade ou menos disponibilidade. Então você tem que fazer como você tem, o tempo que você tem. Se não é da mesma maneira que você fazia antes, você não vai deixar de fazer, você não vai deixar de se dedicar ao Senhor por causa disso, né? Não pode ser uma desculpa nos impedir de nos aproximar de Deus. Cada um dentro da sua realidade, né? Mas não deixando de lado, né? É como o Mateus disse aqui também, não necessariamente precisamos, né, a todo tempo, estar ali de joelhos na presença do Senhor em oração. Até porque, de fato, a gente precisa viver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, cumprir esses nossos afazeres. Infelizmente tem que trabalhar. Mas, assim, a gente não pode negligenciar isso também, é como o Mateus disse, a gente tem que estar em todo tempo em oração, orar incessantemente, em oração em espírito, estando ali no ônibus, no carro, no trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, você está em espírito na presença do Senhor, apresentando a Ele, né, suas necessidades, aquilo que se passa no seu dia, aquilo que Ele pode fazer em nosso favor, né? E nos livrar de todo mal, pedir socorro, pedir ajuda, porque Ele é o nosso Salvador e Ele é quem nos guarda a cada dia. Outra pergunta também que provavelmente muitos se fazem é a maneira que devemos orar. A missionária comentou aqui já um pouco a respeito disso, mas a Bíblia ela nos traz um certo manual, né, que é a oração do Pai Nosso, que ali o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele traz para cada um de nós um exemplo de oração que devemos seguir. E pela oração do Pai Nosso, vemos como devemos orar ao Senhor, dirigido sempre a Deus, primeiramente, reconhecendo que Ele é dono de tudo, reconhecendo que Ele é todo-poderoso, reconhecendo que Ele criou céus e terra e tudo está debaixo da tua potente mão. Também sempre orar, não em nome dos anjos demais,
imagens nem de santos, como muitos faziam, por exemplo, nos tempos antigos, reconheciam em santos uma certa divindade, o que era falso, né? Porque o único Deus verdadeiro é o nosso Deus, o Deus da palavra, o único mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós e que nos deu acesso ao Pai, né? Como diz a palavra, que quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e aquilo que fazia separação, aquilo que servia de distanciação entre nós e Deus, foi quebrado, né? Jesus é o nosso mediador e através dele todos podemos alcançar a Deus. E eu acredito que a respeito de como devemos orar é um pouco disso. Devemos, como eu disse, reconhecer que Deus é soberano, devemos colocar diante dele as nossas ansiedades, colocar diante dele as nossas preocupações, os nossos afazeres, tudo aquilo que precisamos, reconhecer, agradecer por tudo que ele já tem feito em nossas vidas, tudo que ainda há de fazer, por todos os seus planos, os seus projetos, a tua vontade que é boa, é perfeita e agradável em nossas vidas. E, por fim, em nome de Jesus, como eu disse aqui, agradecer a Deus e partir para o nosso dia, né? Porque a partir daí a gente pode continuar o nosso dia, a gente pode começar sabendo de que Deus vai estar conosco. É interessante nessa oração do Pai Nosso que ele mencionou, o fato que a gente já também comentou mais cedo, de que perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Então, muitas vezes as nossas orações aí não chegam. E é uma condição, né? Tem mágoa no coração ali. É uma condição, porque pela própria oração do Pai Nosso que a gente vê, perdoando as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se não perdoamos o nosso irmão, que nós vemos, porque Deus há de nos perdoar se ainda guardamos uma certa mágoa em nosso coração. Não tem nenhum sentido, né? Então, acaba que o perdão de nossas vidas também está condicionado a perdoar o nosso próximo. Sim. Muitas vezes não queremos perdoar, nos sentimos magoados e direito. Achando que a gente tem algum direito. Tem razão. Olha pra mim. Mas a gente deve se lembrar que se não perdoarmos o nosso irmão, também não seremos perdoados por Deus. Uma coisa que eu achei interessante é que na igreja acontece muito, quando a gente vai orar, a gente quer usar expressões difíceis. Deus poderoso, Pai das luzes. E quando eu estou ministrando no discipulado, tem uma disciplina chamada oração e jejum. E eu pergunto, você sabe orar? A maioria fala assim, não sei orar. Eu pergunto, você sabe comprar um salgado em uma lanchonete? Sei. Então você sabe orar. Você fala, moça. Usa a fala. Moça. Vocativo, né? Vocativo, está direcionando. Exato. Me dá um salgado. Então, obrigado. É nossa oração. Deus, Pai nosso que estás no céu, direcionamos. Me dá uma bênção. Muito obrigado. Então, a oração é simples. Se você sabe comprar um salgado, você sabe fazer uma oração. Não é necessário fazer orações rebuscadas. É claro que há momentos que nós podemos fazer, não há nada de errado. Todavia, eu lembro de Ana. Verdade. Ana. Eu fico imaginando quantas vezes Ana orou. Eu imagino que ela devia ter orado lá, usado os títulos de Deus, El Shaddai, Adonai, tudo. Deus escutou? Escutou. Mas naquele dia que ela não tinha palavras, ela entrou no templo, ela só conseguia chorar. E eu fico impressionado porque Deus interpretou aquele choro. Deus sabia o que significava. Deus ouviu as lágrimas. As lágrimas. Deus ouviu as lágrimas, recebeu as lágrimas. E recebeu as lágrimas. E o nosso Deus continua a escutar. Amém. Ele não mudou, né? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Aleluia. Que nem você disse, Abraão. Ele criou os céus e a terra. Criou tudo. Toda vez que eu leio Gênesis, eu fico impressionado. Com uma palavra, ele criou o universo. O que é nosso problema para Deus? Nada. Não é nada. Porque nosso Deus é grande. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. E não há Deus maior. Amém. Não é missionário? Não há Deus maior. Deus maior. Essa eu peguei. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande Como nosso Deus. Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor.
Que manhã maravilhosa. Glória a Aleluia. Deus. Não há Deus maior. Não, é maior que o Todo-Poderoso. Não há Receba a Deus nossa súplica nesta melhor. manhã, ó Deus. Encontre, cada um está em casa, no Não há trabalho, assistindo, Deus escutando, tão no seu posto, abraçado em nome de Jesus. como nosso Deus. Não há Deus maior. Aleluia. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Glória a Deus. Chegamos, né, ao final de mais uma manhã com Deus e sentimos a presença de Deus. Amém. E que possamos ficar com essa mensagem. Ore mais, seja autêntico e sincero ao falar com Deus e Ele responde às orações. Aleluia. Tenham também uma atitude de fé, humildade, dependência e gratidão, que foi muito falado aqui, até pelo nosso pastor Mateus. Ore mais pelos outros, que os nossos jovens também falaram aqui. Ore mais pelos outros, interceda por aqueles que sofrem.
pelos órfãos, vamos orar pelas viúvas, pela igreja, pelos que precisam de salvação, pelos que precisam de reconciliação. E certamente você verá e viverá muitos resultados de vossas orações. Amém. Amém. E chegamos mais ao fim de um programa. Eu agradeço pela audiência de cada um dos irmãos e das irmãs. Agradeço aqui imensamente Ana Cláudia, Abraão, muito obrigado mesmo. E a missionária Gilei, que toda vez está abrilhantando o nosso programa. Amém, glória a Deus. Então, irmã Gilei, se a senhora quiser cantar um hino agora para encerrarmos. Vamos encerrar. Enquanto isso, Ana Cláudia e Abraão, se quiser dar as palavras finais, considerações finais. Bom, para mim isso é motivo de grande alegria, mais uma vez estar aqui, juntamente com vocês, com o pastor Mateus, Amém. com a missionária Gilei, junto aqui com minha irmã também. Ela é sua irmã? Olha só, para quem não sabia, já Parece. tá sabendo. É motivo de grande alegria estar aqui, louvando ao Senhor, falando um pouco mais a respeito da palavra dele, né, discutindo esses momentos de discussões. Sim. São muito edificantes, né? Acabam que eles produzem muitos frutos em nossas vidas. Eles refletem bastante nossas atitudes e para mim é um motivo de grande alegria e um prazer estar mais uma vez aqui, mais uma manhã, podendo falar da palavra de Deus aos nossos ouvintes. Sim. E o meu desejo é que essa palavra, cada hino aqui entoado, venha falar ao coração daqueles que nos ouvem e que possa transformar, possa tocar verdadeiramente, que Deus possa tocar o coração de cada um nesta manhã, né? Que possa ser transformado, restaurado, renovado. Em nome de Jesus. E ter a plena certeza de que a oração, ela move montanhas na vida de um cristão. Amém. Amém. Prossigamos em conhecer ao Senhor na intimidade, no particular. Prossigamos em buscar a presença do Senhor. Amém. Amém. Queremos agradecer, vamos cantar aqui Viverei e Viverás. E queremos agradecer ao nosso querido pastor Mateus, que está na frente, né, da Manhã com Deus. Que Deus continue te abençoando, te usando nesse grande projeto, nessa grande obra. E também a Jezinha, que está ali na técnica, né? Que Deus continue abençoando a Jezinha, que está nos ajudando. E a Catarina também, que está conosco. Se tiver algum problema aí na transmissão, A gente já sabe. já sabe quem é a responsável. Mas todos sabem agora que é responsável. Tá. Glória a Deus. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar.
no momento em que aceitei ao meu Jesus. Minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo. E você, querido irmão, querida irmã, sábado estamos te esperando.